Você já deve ter percebido como as pessoas reagem de diferentes formas para estímulos e situações semelhantes. Sempre há aqueles que, em uma conversação simples ou em uma reunião de negócios, agem de forma enérgica, até mesmo explosiva, enquanto outros tendem a reagir falando, mesmo que às vezes inoportunamente. Essas pessoas são expansivas e consideradas extrovertidas. Já algumas pessoas, que nas mesmas situações descritas acima, tendem a receber as informações do ambiente e a absorvê-las, não reagem de imediato, mas pensam e analisam cada informação antes de emitir qualquer fala ou opinião, ou mesmo recebem as informações do ambiente, não reagindo a elas e não conferindo forma àquilo que está sendo dito. Essas pessoas, ao invés de expandir, se contraem e são consideradas introvertidas. Imagine agora as mesmas reações acima descritas, porém em nossos filhos e alunos. Sempre haverá em volta os pseudopsicólogos para prontamente cravar um diagnóstico. Essa criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem transtorno opositivo desafiador. Ou ainda, essa criança está com depressão ou com falta de vitamina. É justamente para evitar esses erros e muitos outros que o estudo dos temperamentos é de suma importância para pais e educadores que buscam a formação plena dos seus filhos e alunos. Olá, eu sou Beatriz Mariotti e você está no canal Instrui a Criança no Caminho. Em nossa resenha animada de hoje, abordaremos alguns aspectos do livro Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, do psiquiatra Dr. Ítalo Marcilli. A teoria dos temperamentos é atribuída a Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Em seus estudos, Hipócrates distinguiu os quatro temperamentos, a saber, o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. De acordo com ele, o temperamento dependia dos humores do corpo, em outras palavras, era uma constituição bioquímica do corpo, pré-estabelecida antes do nascimento. Com base nisto, o temperamento de uma pessoa não pode ser confundido com a sua personalidade, pois a primeira trata-se de uma estrutura mineral da psicologia humana, que não muda. Em outras palavras, o temperamento de uma pessoa funciona como um filtro da sua psique, que lhe confere um certo modo de experimentar o impacto do mundo. Já a personalidade é a articulação das coisas que lhe acontecem ao longo da sua história. Sendo assim, cada personalidade é única. Não pode haver duas personalidades iguais. Pensemos no temperamento como um terreno, um solo, uma estrutura mineral que é fixa. Já a personalidade seria como uma planta, uma estrutura vegetal que é constituída para crescer, para se desenvolver. Já na introdução do livro, o autor apresenta o tema sob um prisma poético e nos convida a ter um olhar simbólico para o entendimento dos temperamentos. Imaginemos uma cruz, onde verticalmente temos o calor no topo e o frio na base. Já no eixo horizontal, a umidade em uma extremidade e a secura noutra. E dentro dos quatro quadrantes, podemos encontrar os elementos que caracterizam os temperamentos, quais sejam o fogo, o ar, a terra e a água. Da combinação do quente com o seco, temos o fogo, que representa o temperamento colérico. Assim como o fogo tende a expandir, pessoas com esse temperamento são expansivas e extrovertidas, porém, o elemento de secura muitas vezes lhe impedem de olhar para fora de si. Em geral, não tomam decisões para agradar as outras pessoas e seguem firmemente seus ideais e objetivos. Já da combinação do quente com a umidade, temos o ar, que representa o temperamento sanguíneo. Assim como o fogo, o ar também expande. Logo, pessoas sanguíneas também são expansivas. Se os coléricos são extrovertidos e gostam de falar, muito mais os sanguíneos, pois o ar, muito mais que o fogo, tem a habilidade de expandir. Entretanto, o elemento de umidade deste temperamento dá a ele um caráter de relacionamento. Pessoas sanguíneas, em geral, são extrovertidas. Pensem naquela pessoa que normalmente fala antes de pensar e, sobretudo, gostam de se relacionar. A água se dá pela combinação dos elementos úmido e frio. Esses são os fleumáticos. Se você está num ambiente sem conversar com ninguém, mas sente-se confortável, seu temperamento guarda uma qualidade fria, de concentração. Pessoas fleumáticas são introspectivas,
Porém, assim como a água, conseguem se acomodar aos diversos ambientes. Por isso, os fleumáticos têm a capacidade de se envolver com os demais. Por fim, dos elementos frio e seco, temos a terra. A terra tem a capacidade de contração, assim como a água, e não se expandem como o ar e o fogo. Ela é rígida e tensa. Pessoas com essas características são as de temperamento melancólico. São pessoas que, por sua rigidez, transmitem a sensação de segurança e lidam bem com a rotina e a organização. Para podermos fazer o uso adequado desta incrível ferramenta e tratar melhor com nossos filhos e alunos, precisamos primeiramente conhecermos a nós mesmos. Por isso, no vídeo de hoje, nos dedicaremos a apresentar as características dos pais conforme cada temperamento. Os pais coléricos tendem a ser extrovertidos, leais e assertivos, de firmes convicções e sempre protetor. É aquele pai que busca sempre despertar o melhor do filho, procurando sempre fazer com que o filho se supere e melhore. O lado negativo do fogo é que, se não for controlado, ele certamente causará danos. Os pais com esse temperamento devem ter cuidado para não oprimir o temperamento dos seus filhos. Essa combustão intensa pode bloquear a capacidade de expressão deles. Pais coléricos, lembrem-se que crianças são apenas crianças. Elas não podem compreender a própria infantilidade ou manha. Os pais sanguíneos são como crianças grandes. Eles gostam de estar com os filhos e de propor brincadeiras e atividades. Numa festa de aniversário, o pai sanguíneo é aquele que volta para casa suado e sujo e que passa a maior parte da festa com as crianças. Um dos aspectos negativos dos pais sanguíneos é que eles podem envergonhar as crianças mais tímidas em determinadas situações. É necessário aos pais perceberem o momento e frear suas capacidades de expansão e envolvimento. Pais sanguíneos tendem a ser desorganizados. Por isso, na mesma medida em que é exemplo de alegria e bom humor, o pai sanguíneo precisa se esforçar para transmitir disciplina, consistência e segurança aos filhos. As características fria e seca conferem aos pais melancólicos uma estrutura compacta e tensa. Em geral, são pais autossacrificados, organizados e competentes. É natural para pais melancólicos serem a disciplina, a ordem e a organização que a casa precisa. Entretanto, a chegada de uma criança ao lar invariavelmente traz consigo duas coisas: bagunça e caos. É necessário aos pais melancólicos entender que a criança, em suas muitas ações e atitudes, é apenas uma criança. Lhe é impossível agir como um adulto. Outro ponto negativo dos pais melancólicos diz respeito ao perfeccionismo. Ao estabelecer altos ideais e metas aos filhos, pode-se levá-los a um sentimento de tristeza e tensão por não conseguirem alcançar os ideais dos pais. Por fim, assim como todo pai gostaria de ter filhos fleumáticos, todo filho também gostaria de ter um pai com este temperamento. Pais fleumáticos são calmos, gentis e pacientes, e em geral não perdem a cabeça e rejeitam o conflito. Os fleumáticos valorizam a harmonia, a cooperação e a paz no lar. As grandes qualidades dos pais fleumáticos acabam sendo em si mesmas seus maiores defeitos, pois tendem a evitar os conflitos, mesmo quando eles são necessários. Também tendem a não corrigir, não exigir e não cobrar os filhos, e sabemos que tudo isso é necessário para o crescimento deles. Ao contrário dos pais coléricos e melancólicos, os fleumáticos devem tomar cuidado para não criar crianças desanimadas e fracas, que ao fim podem se entristecer sem atingir o máximo de sua potencialidade. Em linhas gerais, esses são os 4 temperamentos. Nos próximos vídeos, detalharemos cada um deles com ênfase na criança e nas combinações entre pais e filhos. Na descrição abaixo, deixaremos vários links de livros que podem ajudar você, pai e professor, a entender melhor sobre o assunto. Também deixaremos o link para um teste de temperamento, caso você ainda não tenha descoberto qual é o seu. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário e também de compartilhar o vídeo. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.